aqui é o Henrique falando com vocês, um dos cofundadores da Eureka, e a aula de hoje vai ser sensacional. Seguinte, a gente bolou uma aula hoje para revisar com vocês tchananã, a história dos métodos de terapia. Então, se você já fez terapia, ou se você já foi terapeuta, ou se você já participou de aulas de psicologia, você sabe que não existe só um jeito de fazer terapia, mas vários jeitos de fazer terapia. E não são vários assim, tipo 3. São vários mesmo. São centenas de métodos de terapia. É claro que dessas centenas, como tudo na vida, alguns, uma mão cheia deles, são os mais populares e um deles, dois, são os que a gente usa aqui na Eureka e os que a gente mais gosta e o que a gente mais vê resultados, que mais tocam o nosso coração, tanto cientificamente quanto clinicamente. Hoje a gente vai fazer uma revisão da história dos métodos de terapia. Antes de tudo, eu queria dizer para você que não estudou psicologia antes, que apesar de que às vezes passa a impressão de que a psicologia é uma ciência focada em formar terapeutas e que o curso de psicologia vai ser um curso que vai formar terapeutas, isso é o caso em algumas instituições, mas se a gente vai olhar para a história da psicologia, a psicologia nasceu como uma ciência tentando ser o mais objetivo possível. Aqui eu coloquei um desenho de um dos primeiros experimentos feitos no que recém estava começando a se chamar psicologia, que era uma área dentro da fisiologia, dentro da biologia, que estudava o comportamento, especialmente o comportamento animal, né? Esse era um experimento, ou digamos assim, um procedimento que envolvia dar um pequeno choque, fazer uma corrente elétrica passar por uma certa parte do músculo de uma rã ou de um sapo. Dei uma olhada aqui, eu acho que é uma rã, né? Com certeza é uma rã ou um sapo, não estou muito longe assim. E a gente percebia, né, na história da psicologia, se percebia que passar o estímulo elétrico através das duas extremidades ali fazia que uma contração aparecesse. E esse foi o primórdio, digamos assim, da psicologia como uma ciência que estudava o comportamento dos organismos. E naquela época em que a psicologia estava recém se separando da filosofia, né? É difícil fazer essa separação. Religião, filosofia e psicologia, por muito tempo, foram difíceis de separar uma da outra, mas com esse foco mais biológico e de medir estímulos e respostas e tudo mais, a gente conseguiu ir separando da filosofia e da religião, bem interessante. Não se imaginava nessa época que o foco da psicologia ia ser o foco terapêutico. Até a própria ideia de uma sessão, eu como terapeuta conversando a sós com o paciente, é uma ideia que demorou um tempinho para aparecer, digamos assim. No século XIX, a gente pode dizer que essa ideia de que poderia ser legal você ter uma sessão com um profissional de 1 hora em que vocês conversam, essa é uma ideia que não era assim super popular e todo mundo entendia isso naquela época. Não. Psicologia, antes de tudo, é uma ciência e, no início, ela tentava ser uma ciência bem hardcore, assim, bem certinha com o método científico. Ainda tenta, mas claro, mudamos as demandas da psicologia, mudou também os métodos que a gente usa. A psicologia, claro, começou como uma ciência bem biológica e uma parte da fisiologia animal, digamos assim, mas claro, ela evoluiu e a primeira pessoa a sugerir que se estruturasse a ideia de uma sessão, a ideia de uma terapia, a ideia de que um profissional vai sentar com você e vão discutir coisas e a mera conversa vai gerar uma cura ou uma melhora, foi esse aqui, o Freud, Sigmund Freud. Ele era um médico, neurologista, e a maior parte do trabalho dele ele fez no século XX, mas também teve uma parte no fim do século XIX, e ele começou a despontar, digamos assim, como um expoente, como um cara importante do campo, quando ele conseguiu demonstrar que alguns sintomas
que os psiquiatras da época não conseguiam tratar de nenhuma forma, poderiam ser tratados com hipnose. Então, de fato, o Freud tinha conversas com pacientes que estavam com uma doença que na época era chamada de histeria. O Freud começou a ser um expoente nessa área quando ele percebeu que pacientes com histeria, que aí a gente esclareceu aqui, tinham paralisia em certas regiões do corpo, a paralisia era curada depois que o Freud tinha uma sessão, fazia uma técnica de hipnose com a pessoa. O que isso sugeria para toda a comunidade médica da época? Sugeria que a causa daquela paralisia não era puramente biológico, puramente de algo que estava ocorrendo no sangue da pessoa, algo estranho no cérebro da pessoa. Sugeria que a causa tinha a ver com algum bloqueio que a hipnose que Freud estava fazendo desbloqueava. Aí isso foi o início, Freud começou a ganhar um destaque. Depois, claro, ele começou a teorizar sobre a mente humana como um todo. Então ele não estava só interessado nas pacientes histéricas, mas ele criou todo um modelo de como a mente humana funciona. Tá? Para a galera que já teve uma base de psicologia, entende lá a principal teoria dele era que a gente não era composto de uma parte só, como se a gente fosse o capitão de um barco em que a gente decidia, cada decisão que a gente tomava era uma decisão racional, ele quebrou com essa ideia. Na verdade, a gente era uma estrutura feita de, no mínimo, 3 outras estruturas, né? A gente via o ego, uma parte da estrutura, como tomador de decisões. Abaixo, digamos assim, no nível mais primitivo, a gente tinha o id, que é a parte do sujeito, né? Esse sujeito que é tripartido. A parte instintiva, a parte de impulsos, a parte de vontades negativas, vontades positivas, que gera esses impulsos, parte mais animal, e a parte que a gente chamava de superego, ou seja, acima do ego, que tinha essa função de controle sobre essas atitudes. Então, por um lado, você tinha a pressão biológica e instintiva nas suas ações, fazendo com que borbulhassem algumas vontades, digamos assim, vontades agressivas, vontades sexuais, vontades amorosas, vontades de todos os tipos. E você tinha uma parte acima que meio que deixava isso mais calmo. Né? Faz total sentido. Mas na época essa ideia era uma ideia bem revolucionária. Como assim revolucionária? A ideia de que a gente não era, como dizem, né, mestre na nossa própria casa. A ideia de que a gente não tem consciência sobre tudo que está acontecendo aqui. Falando em consciência, foi Freud justamente que postulou a ideia de que a gente tem um inconsciente. E se não foi ele o primeiro na filosofia que postulou a ideia de inconsciente, ele foi com certeza quem explorou e hipotetizou qual seria a estrutura do inconsciente, como o inconsciente funciona. Bem interessante, ele tem, claro, livros e livros e livros e mais coleções de livros sobre isso, ele escreveu muito, ele era um cara que escrevia muito bem, e não tem como a gente superestimar a importância do Freud, porque ele foi um cara muito, muito importante. Ele abriu o caminho para a gente poder desenvolver terapias novas, poder estudar a mente de outras formas, e ele questionou muito do que se achava senso comum na época sobre como a mente humana funcionava. Hoje a gente tem uma ciência psicológica que consegue estudar as coisas que Freud estudava com muito mais precisão, com muito mais capacidade de medir o que a gente quer medir. E claro que algumas coisas, muitas coisas que ele postulava, a gente hoje entende que não fazem mais sentido. Mas tem que cuidar para não jogar fora a placenta com o bebê, né? Muito do que ele falou foi importante e ainda é aplicável. A psicanálise é o resultado da obra do Freud e dos seguidores dele, é claro, que postulava que, tendo conversas semanais com alguém, sessões, um terapeuta e um paciente poderiam alcançar progresso terapêutico, você poderia ter alívio dos sintomas, e não só isso, mas a descoberta da causa de problemas psicológicos do paciente, e que nessa troca entre terapeuta e paciente,
através de algumas coisas que o paciente falava, coisas que você conseguia fazer relações, perguntas do terapeuta, você conseguiria ter um acesso ao inconsciente do paciente. A ideia toda do Freud é que as coisas que a gente joga para o inconsciente, ou seja, as coisas que, com o próprio mecanismo de defesa, a gente abafa para o lugar mais escuro da nossa consciência, precisam ser trazidas à tona na terapia, precisam vir à luz, digamos assim, um pouquinho de cada vez, é claro. Precisam vir à luz para que a gente entenda a raiz do que a gente está vivendo hoje e consiga, a partir desse entendimento do que veio à luz lá da escuridão e a gente entendeu, o problema se dissolva. Porque a hipótese do Freud é que assim que você entende a causa inconsciente do que está acontecendo, e essa causa geralmente remonta ali ao tempo da infância, vocês sabem, você tem não só o alívio do sintoma, mas você tem a resolução do problema na sua raiz, na sua causa. Era isso que o Freud, da psicanálise, acreditava. E aí, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Oi. Esse assunto da psicanálise é bem interessante para mim, porque no início da graduação eu me dediquei bastante, né, a explorar um pouquinho mais a teoria, a ler alguns livros escritos pelo Freud. Isso para mim foi sempre muito interessante. Eu gosto muito de ler Freud, mesmo sendo um terapeuta comportamental. Tá? O que acontece? Freud tem dois momentos, né, duas tópicas que geralmente se falam nas aulas de psicologia do Freud. A primeira delas, e aqui eu quero trazer um pouquinho mais o tom mais pessimista, talvez, um pouquinho mais, quem sabe até nihilista, né, que o Freud deu assim, para a teoria através das suas observações da época, é que até o momento da Primeira Guerra Mundial e quando os combatentes de guerra começam a retornar com o que se chama de neurose de guerra, né, que hoje é chamado de transtorno de estresse pós-traumático, Freud postula que a psicanálise tem sim chances de curar o sofrimento humano. Né? Entretanto, depois que os combatentes começam a retornar, psicanalistas começam a tratar esses combatentes, e o próprio Freud tem experiência com esse tipo de transtorno, com esse tipo de paciente, ele reforma a sua teoria, né, e passa a ter a segunda tópica das pulsões de vida e pulsões de morte, a teoria pulsional psicanalítica, e aí ele coloca que, na verdade, nem mesmo a psicanálise seria capaz de curar um indivíduo, apenas poderia amenizar um pouco a sua dor através de um tratamento para o resto da vida. É uma teoria bastante pessimista nesse aspecto, entretanto é bom a gente contextualizar o aspecto histórico, né, em que essa teoria se desenvolve. Num pós-Primeira Guerra Mundial, uma guerra de Primeira Guerra Mundial, numa escala mundial em que todos os continentes se envolveram nesse esforço de guerra, para entrar ali nos anos 30 no totalitarismo europeu. Né? Então, de fato, é um momento bem escuro, né? Um momento bem difícil da história da humanidade. Tá bem? Valeu, Luizão. Acho que essa era a palhinha que eu queria dar para vocês e um abração aí. Valeu. E vamos continuando, né? Lembrando, a psicanálise aí nasceu no século XIX, se desenvolveu ao longo do século XX e ainda, é importante vocês saberem isso, ainda é praticada e é estudada e se escreve sobre psicanálise. As faculdades ainda têm aulas sobre psicanálise e terapeutas ainda aplicam a psicanálise na clínica. Não é o nosso caso, mas é importante vocês saberem que ainda é praticado. Beleza? Tranquilo. Uma das dificuldades que a gente tem com a psicanálise, do ponto de vista científico, é que é uma teoria praticamente impossível de testar. O que significa isso? Então, um filósofo importante da ciência, o Karl Popper, ele dizia que era importante, essencial para que uma teoria fosse científica, que ela fosse falseável. O que significa ser falseável? Existe uma maneira de provar que ela é falsa. Então, vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Eu digo assim, a minha teoria é que o concreto é o material mais resistente contra tempestades. Beleza, essa é a minha teoria. Como que eu provo que o concreto não é o material mais resistente a tempestades? Tem um jeito fácil, eu pego outro material, boto ele numa tempestade e boto o concreto do lado. Se o material durar mais tempo na tempestade que o concreto, pronto, eu provei que a minha teoria de que o concreto era o mais resistente
é falsa. Então, mesmo que ninguém nunca tenha feito esse experimento com concreto, você dizer o concreto é o material mais resistente é uma afirmação falseável. Por que falseável? Porque você pode... Existe uma maneira de provar que ela é falsa. O problema da psicanálise é que praticamente não tem como você fazer um experimento que prove que alguma coisa que o Freud falou é falsa ou não é falsa. Por quê? Como ele trata muito do inconsciente e de conceitualizações sobre impulsos e regras, e é um sistema bem fechado. Um conceito que o Freud escreveu sobre interage bem com outro conceito que interage bem sobre o que o Freud acha sobre neurose. E tudo interage bem entre si se você aceita que tudo é verdade. O problema é que não tem muito um jeito de você testar se o inconsciente existe ou não da forma que o Freud imaginou. Tá? Isso é um dos problemas da psicanálise que torna ela menos investigável do ponto de vista científico. Beleza, galera? Passando um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o nosso querido B.F. Skinner. O Skinner, ele foi o pai do que a gente chama da filosofia do behaviorismo. O que é o behaviorismo? Difícil definir, tá? O behaviorismo, ele é uma corrente dentro da psicologia, é uma corrente teórica dentro da psicologia que foca em analisar o comportamento de organismos e como o que acontece antes de um comportamento e depois de um comportamento afeta aquele comportamento. É isso. O Skinner ele ficou muito famoso por fazer muitos experimentos com animais, especialmente pombas, mas calma. Falei experimentos com animais, a pessoa já fica nervosa. Calma. Não era tortura com o animal, não era arrancar a perna, não era furar o animal. Calma. Ele fazia experimentos comportamentais com animais, por exemplo, treinar uma pomba para fazer 2 giradinhas para a esquerda e 1 giradinha para a direita. Treinar um ratinho para apertar certo botão e outro botão não. E quando a gente pega modelos animais, pombas, ratos, e tenta ensinar alguma coisa para um rato, para uma pomba, a gente aprende muito sobre comportamento e o processo de aprendizagem. O behaviorismo é um movimento que tem muito a ver com entender como funciona o processo de aprendizagem. Henrique, aprendizagem tipo no colégio, assim que a gente aprende a matéria? Sim, mas é mais amplo do que isso. Por exemplo, quando você interage com uma pessoa, você conversa com uma pessoa, e toda vez que você vai falar sobre a sua namorada, a pessoa desvia o assunto, pensa, falou sobre a namorada, a pessoa desvia o assunto. Com o tempo, a tendência é que você fale menos sobre a sua namorada, porque a pessoa desviou o assunto. Tá? Então, a consequência de você puxar assunto sobre a namorada gera uma punição que diminui a chance de você puxar de novo. Isso é aprendizagem? Sim. Dentro do behaviorismo é aprendizagem. Quando você muda o seu comportamento, o comportamento de um organismo muda por causa de algo que aconteceu depois ou por questões das circunstâncias que acontecem antes, a gente considera isso aprendizagem. E o behaviorismo ele foi fundamental, continua sendo, para entender como o nosso comportamento é afetado pelas consequências dele, pelas coisas que vêm antes. E é muito louco porque, assim, isso é muito simples, né? Você faz experimentos com animais, ensina o cachorro a dar patinha, estímulo e resposta. Tem um estímulo e você responde. Tem um gatilho e você faz o comportamento e tem uma recompensa. É simples, mas os desdobramentos são muito complexos. É muito interessante, porque uma das coisas mais brilhantes sobre o behaviorismo é que você tem alguns princípios, comportamento, recompensa, estímulo discriminativo, né? Antecedentes, consequentes, regras, coisas muito básicas. E a gente vai expandindo em cima desses princípios básicos e a gente vai começando a entender fenômenos ultra complexos. O próprio fenômeno da linguagem, o próprio fenômeno de por que pessoas praticam automutilação, o próprio fenômeno de por que uma pessoa pode agir
de um jeito que se auto-sabota. Como que a gente entende a autossabotagem? E o jeito como o behaviorismo explica é um dos melhores que a gente encontrou até agora. Vocês vão ver depois como o behaviorismo é importante para o nosso entendimento hoje da terapia, especialmente a terapia que a gente faz aqui. Beleza? Tranquilo. O behaviorismo, ele também se transformou, claro, num método de terapia. Tá? E como é que era a terapia que a gente chama aqui, né? Terapia comportamental. É a terapia do behaviorismo, né? Behavior em inglês significa comportamento. Então, em português, é normal que a gente também chame behaviorismo de comportamentalismo. Beleza. A terapia comportamental, ela tem um foco em identificar quais são comportamentos problemáticos na vida da pessoa, e identificando esses comportamentos problemáticos, identificar o que acontece logo depois que esse comportamento é emitido, que a pessoa se comporta desse jeito. Em que condições a pessoa se comporta desse jeito? O que vem antes, né? Identificar isso para cada um dos comportamentos e bolar um plano de ação para mudar isso. Pô, vou ter que mudar algum jeito que acontece depois do comportamento. Ou alguma coisa que acontece antes. Ou se o comportamento em si é problemático, eu vou ter que trocar esse comportamento e chegar na mesma consequência, porque é a consequência que está mantendo ele vivo. É muito legal. A terapia comportamental pura é uma das terapias super indicadas para transtorno do espectro autista, porque as pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade maior com a linguagem e com entender as sutilezas da comunicação social entre seres humanos. O que se espera de alguém, quanto é certo ou não pedir ajuda, em qual intensidade. Essas regras sociais são super complicadas para quem é autista e a terapia comportamental ela tem esse approach bem prático e ajuda muito a que o autista entenda as regras implícitas do mundo social. Muito legal. Beleza? E esse menininho aqui vai ser muito importante para os próximos slides. Lembre, a terapia do Skinner, claro, os seguidores dele desenvolveram, ele desenvolveu, é a terapia comportamental. Vocês já ouviram esse nome antes, comportamental, né? Sim, vocês já ouviram e vocês ouviram no meio de uma outra palavra, que é a palavra terapia cognitivo-comportamental, né? É o que a gente sempre fala, TCC, terapia cognitivo-comportamental. E a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma mistura do que o Skinner inventou e o que esses caras aqui inventaram. Esses caras aqui se chamam, esse mais com a gravatinha se chama Aaron Beck e o outro ali se chama Albert Ellis, certo? E eles foram os pais da terapia cognitiva e, mais importante do que isso, o movimento cognitivista. Tá? O que significa cognitivista? Tanto a psicanálise quanto o behaviorismo, eles são formas de entender o ser humano. Né? A psicanálise é uma forma de entender a mente, de um jeito como o Freud imaginava que a mente, essa caixa preta que ninguém tem acesso, funcionava. O behaviorismo é uma forma de entender o comportamento humano. E o cognitivismo também. O interessante sobre o cognitivismo é que o foco maior desse jeito de entender o ser humano é nos pensamentos do ser humano. Então, a ideia geral é que o modo como a gente pensa, especialmente o modo como a gente interpreta a realidade, define como a gente reage às coisas, especialmente às coisas ruins que acontecem. O modo como a gente interpreta a realidade define como a gente reage às coisas e define a nossa saúde emocional. Portanto, então, poxa, o seu namorado chegou um pouco mais tarde em casa, você interpreta que isso é um sinal de que ele está querendo terminar com você e você reage sendo muito agressivo com o seu namorado e explodindo com ele. O que esses caras aqui diriam que deu errado? O que deu errado foi a sua interpretação. Os fatos, eles são os fatos. E pessoas diferentes que passam pelos mesmos fatos e acontecimentos podem sair bem ou sair mal pelo jeito como elas interpretaram o que estava acontecendo, pelo jeito como elas deram significado ao que acontecia. E o cognitivismo vê que mudar
o modo como as pessoas pensam, ou seja, o modo como elas interpretam o que acontece, é a chave para permitir que as pessoas tenham uma saúde mental melhor. Essa é a base da terapia cognitiva, certo? A terapia cognitiva pura, ou seja, que não é a terapia cognitivo-comportamental, ó, é importante. Existe a terapia cognitiva pura e a cognitivo-comportamental, ou seja, tem os dois. Essa terapia pura, ela é bem baseada em exercícios cognitivos que você faz com o seu paciente. Esses exercícios envolvem muito desafiar pensamentos automáticos que você tem e desconstruir crenças disfuncionais. Tá? Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. A ideia é, primeiro, que os seus comportamentos, os seus pensamentos e suas emoções estão todos conectados. O cognitivismo dá uma importância maior para os pensamentos. Então ele diz assim, olha, o que você sente e como você age, sentir raiva e xingar o seu amigo, só vai acontecer se você interpretou que ele queria te ofender com o que ele falou. Sacou? Começa no pensamento. Ou seja, a gente muda o pensamento, as emoções e os comportamentos reagem e mudam junto. Legal. O que são pensamentos e como eles afetam de fato o comportamento? A terapia cognitiva, ela imaginava que a gente tem pensamentos que aparecem, assim, pô, tô tentando escrever o meu livro aqui, primeiro capítulo do meu livro. Tô escrevendo, no meio da frase eu penso, tá ficando muito ruim essa frase. Ou eu penso, eu não tenho talento para escrever. Esse é um pensamento automático. São coisas que aparecem no dia a dia. Eles vêm e vão e eles podem causar um super desconforto na hora. Por exemplo, um pensamento, eu não estou escrevendo bem, pode fazer com que você desista de escrever naquele momento, não consiga terminar o seu capítulo e continue se achando um péssimo escritor. Mas os pensamentos automáticos, esses que aparecem, na terapia cognitiva, a gente entende que eles são um reflexo de algo mais profundo que não é exatamente inconsciente, mas que a gente tem que dar uma fuçada para entender e para achar. A ideia é, os seus pensamentos automáticos, eles apontam para suas crenças periféricas, que no fundo apontam para suas crenças centrais, tá? A terapia cognitiva, o que ela faz? Você discute pensamentos que você teve no automático. Você percebe padrões nesses pensamentos que podem indicar as crenças. E você desafia. Essa é a palavra mais importante, desafiar. A terapia cognitiva tem um super foco em desafiar os seus pensamentos automáticos e as suas crenças. Certo? Então vamos lá, pegar o exemplo do escritor. O cara está lá escrevendo um capítulo do TCC. Tá? O segundo capítulo do TCC. No meio da frase vem o pensamento. Eu escrevo muito mal, tá? Esse é um pensamento automático. A pessoa não quis pensar aquilo. Ela estava concentrada no TCC e veio o pensamento automático. Ou seja, ele é automático. Esse pensamento automático, você conversando com o seu terapeuta, veria que ele faz parte de um conjunto de pensamentos. Você veria que existem pensamentos parecidos com esse que você poderia agrupar numa categoria, né? Que tem a ver com a crença periférica. Por exemplo, eu não sou bom em coisas intelectuais. Eu não sou intelectual. Tá? Poderia ser uma crença periférica. Ou seja, isso aparece quando você está tentando escrever, quando está tentando ver um documentário diferente, quando você está tentando discutir um assunto polêmico com alguém. E aí tu e o terapeuta vão vendo, pô, aqui apareceu esse pensamento, aqui também, aqui também. Será que ele faz parte de uma categoria, que é uma crença ali, periférica? Como é que a gente pode desafiar essa crença? E aí você desafia a crença. O que é desafiar? Você chama a crença para um jogo de carta? Para um duelo de Yu-Gi-Oh? Não. O que é desafiar a crença? Desafiar a crença é buscar evidências de que aquilo é ou não é verdade. É um processo bem racional. Então o pensamento vem. Eu não consigo escrever as coisas direito. Com o terapeuta você discute. Tá, beleza, mas vamos ver. Teve algum momento em que você escreveu alguma coisa que te deixou orgulhoso? Nem que seja uma pequena coisa. Ah, teve. Eu escrevi uma carta para minha mãe que eu gostei bastante. Tá, beleza, então vamos lá.
Você não consegue escrever direito, agora o seu TCC. Beleza, já é uma coisinha menor, já é um pensamento mais realista. E você vai pegando esses pensamentos e essas crenças, você vai disputando, deixando eles cada vez mais realistas, de um jeito que não trava a pessoa. Ou seja, ela entende que aquilo é passageiro, que aquilo é menor do que ela imaginava, e em vez de desistir e largar o TCC, a pessoa continua escrevendo. Sacou? Também se postula, se hipotetiza que essas crenças periféricas apontam para uma crença central. Então, por exemplo, a crença de que eu sou ruim em coisas intelectuais poderia apontar para uma crença central, ou seja, que afeta mais áreas. Ela é central porque ela afeta mais áreas, que é a crença de eu sou burro ou eu sou incompetente. Né? Geralmente as crenças centrais são mais abrangentes assim. E aí, com o tempo de terapia, você vai achando esse epicentro, assim, você vai desafiando também as crenças e você vai desconstruindo essas travas que fazem a pessoa não conseguir alcançar a felicidade, alcançar objetivos. Perfeito? Legal, ó. Então o pensamento não é exatamente automático, ele tem algo a mais por trás, porque vocês sempre falam do diretor e tal. Então eles têm um fundamento real. Nath, muito legal a sua pergunta, porque assim, quando a gente fala do diretor, das folhas no riacho, de imaginar que os pensamentos são carros passando na rua, essa não é a visão cognitivista, não é a visão da terapia cognitiva. Essa é uma visão bem mais recente das terapias de terceira onda, tá? Quando a gente fala da terapia que a gente faz aqui na Eureka, que é, a gente está passando na linha do tempo, né? Mas vai chegar lá. As terapias contextuais, a gente não organiza os pensamentos dessa forma. A gente acredita que todos os pensamentos, no fundo, são comportamentos verbais encobertos. Isso significa o quê? Significa que é como se você falasse, só que você fala sem produzir som. Não é à toa que você pensa em português. É uma fala, é uma frase. A gente não categoriza eles como crenças centrais, periféricas. A gente considera todo pensamento igual, no sentido de que ele é uma fala sem som, basicamente. Matei o mosquito. Galera do céu. E a gente se foca muito mais nas consequências de levar aquele pensamento a sério. Viu, Nath? Então, eu estou falando aqui da perspectiva cognitivista, que não é a nossa. Mas se eu fosse ter que resumir, cognitivismo vem da palavra cognitivo. Cognitivo significa pensamento. Então, os cognitivistas, essa terapia, tem um foco no seu pensamento. Que tipo de pensamento? As interpretações que você faz da realidade. É isso. Pô, minha amiga deu um presente para mim e esqueceu de embalar. Isso é o fato, é o que aconteceu. Como você interpreta esse fato? Ela não está se importando com o meu aniversário. Esse pensamento, ela não está se importando com o meu aniversário, te gera uma emoção, raiva, que te gera um comportamento. Não vou convidar ela para o meu aniversário no ano que vem, entendeu? A interpretação que você faz pode mudar tudo. Essa é a ideia do cognitivismo. Se você interpreta os fatos de um jeito que te prejudica, você vive uma vida ruim. Se você interpreta os fatos de um jeito que te melhora a tua vida, de um jeito racional, de um jeito realista, você vive melhor, você tem menos preocupação, certo? E aí, para organizar que interpretações são essas, eles têm esse esquema. Os pensamentos automáticos são pequenas interpretações que você faz dos fatos corriqueiros do dia a dia. Estou escrevendo, não consigo, putz, eu sou um péssimo escritor. É aquela coisa pequena. A gente vê que começa a ter um padrão. Quando você joga xadrez, você também pensa que é um péssimo jogador. Quando você está escrevendo, quando você está vendo um documentário. Será que isso faz parte de uma mesma categoria de interpretações, crenças periféricas? E essa categoria, daqui a pouco faz parte de uma crença ainda mais central. Entende? É isso que eles fazem, e na terapia você vai desconstruindo essas crenças com o seu terapeuta. Ele vai desafiando. Pô, mas será que é assim mesmo? Basicamente assim. Teve algum momento em que isso aí não foi verdade? Qual é o efeito de acreditar nisso? Etc. Vamos chegar na terceira onda. A terapia cognitivo se transformou, digamos assim, ela foi evoluindo, e se transformou na terapia cognitivo-comportamental.
O que é a cognitivo-comportamental? É a terapia cognitiva, ou seja, tem um super foco ainda nos pensamentos, nisso tudo aqui, mas ela tem técnicas da psicologia comportamental. Ou seja, ela pegou o que tinha de bom lá no Skinner, que fazia coisa com pomba e que olhava para as consequências do comportamento e como mudar, pegou o que tinha de bom ali e colocou em cima dessa base, que era a base do cognitivismo, da ideia de vamos focar em mudar o jeito como você interpreta a realidade. E também para alguns problemas, vamos usar técnicas comportamentais. Então, para fobia, se você tem fobia de aranha, deixa eu dizer para você, conversar sobre a sua fobia de aranha com o terapeuta provavelmente não vai ter muito efeito em tratar a sua fobia de aranha. Não vai dar muito certo. Conversar sobre a sua fobia de aranha, tentar descobrir quando que ela nasceu. O que vai dar certo para curar a sua fobia de aranha é você, aos pouquinhos, se aproximar de talvez uma imagem de uma aranha, talvez olhar para uma aranha a 10 metros de distância num zoológico em que ela está fechada, talvez depois se aproximar mais um pouco. É uma técnica comportamental de ir se aproximando do estímulo que causa medo. A terapia cognitivo pura não tinha isso, mas conforme ela foi pegando as coisas boas da comportamental para ficar mais abrangente, ela começou a se chamar terapia cognitivo-comportamental. Beleza? É isso o resumo. A primeira onda da terapia cognitivo é a terapia cognitivo. A segunda onda é o que a gente chama da terapia cognitivo-comportamental, que trouxe as técnicas comportamentais. E aí a gente chega, meus amigos, na terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. Que nome gigante! O que é essa terceira onda, ou terceira geração? A terceira geração é a que a gente pratica aqui na Eureka. Essa bonita moça que está na tela aqui é a pesquisadora e psicóloga Marsha Linehan, e ela é a criadora de uma das terapias, dos métodos de terapia mais tradicionais da terceira onda, que é a DBT, também conhecida como TCD, que eu vou dizer é a terapia comportamental dialética. E aí no slide ela está lembrando do bom e velho Skinner. Por quê? Na terceira onda o que acontece? Em vez de o que aconteceu ali antes, que é vamos manter essa base focada em pensamentos, em distorções, em desafiar, a terceira onda deu uma mudada mais radical. A gente voltou para os fundamentos lá do Skinner, da psicologia comportamental, e começou a dar menos importância para essa coisa de desafiar os pensamentos do cliente. A gente começou a voltar para as raízes lá, do que acontece antes, o que acontece depois, e tratar os pensamentos também como comportamentos. Como assim? Como é que um comportamento é um pensamento? Não são opostos? Olha só, como a terceira onda entende os pensamentos, é assim. Eu, aqui, peguei um copo d'água. É um comportamento observável. Qualquer pessoa que estivesse me olhando ia ver. Henrique levantou a mão direita, pegou o copo d'água. Isso desde sempre a gente entendia que era um comportamento. Tá? O Skinner, nas obras mais tardias da vida dele, ele entendia que pensamentos são comportamentos de um jeito bem interessante. Quando você fala uma frase, eu sou feio. Você fala ela em português, você demora um tempo para falar ela, e ela tem um efeito em quem você está conversando e você mesmo. Um pensamento para o Skinner é uma fala que só você mesmo consegue ver. Porque quando eu falo eu sou bonito, todo mundo que me ouviu consegue testemunhar que eu falei eu sou bonito. Agora, quando eu penso, e eu acabei de pensar isso, você não tem como saber. Só eu consigo observar, mas ainda assim é um comportamento. É um comportamento porque a gente chama encoberto. E a capacidade agora da terapia lidar com esses pensamentos como comportamentos nos dá um poder bem legal de fazer mudanças de comportamento apesar de pensamentos disfuncionais. Então agora o foco da terapia não é tanto você mudar a sua interpretação do mundo, mas você mudar os seus comportamentos. O foco é totalmente nos comportamentos. Então, essa moça aqui, que inventou a terapia comportamental dialética,
ela tratava casos muito graves no grupo de pesquisa dela. Inclusive, ela escolhia só os casos mais graves e ela tinha uma especialidade em transtorno de personalidade borderline. E vocês devem, talvez, saber que o transtorno de personalidade borderline é um dos mais resistentes à terapia. Então, pessoas com borderline acabam trocando muito de terapeuta, acabam tendo relações complicadas com o terapeuta. E uma coisa que a Linehan percebeu é que quando essas pessoas com borderline estavam fazendo terapia cognitiva, quando o terapeuta começava a desafiar a interpretação delas, a lógica delas de ver o mundo, era uma experiência tão negativa que muitos borderlines desistiam da terapia. Desistiam da terapia porque se sentiam invalidados. O que significa invalidado? Significa que eles sentiam que a forma como eles viam o mundo não eram válidas e sentiam uma emoção intensa de decepção por causa disso e desistiam da terapia. Então, esse jeito mais cognitivo de desafiar o raciocínio, de não, vamos interpretar isso diferente, não estava funcionando para todos os casos, especialmente para quem é borderline e, infelizmente, quem tem borderline tem um risco bem maior de suicídio. É um transtorno que afeta muitos familiares, os parceiros. Então, o que a gente vai fazer? E as mudanças que ela fez na base para virar uma coisa mais comportamental permitiram que hoje a TCD, Terapia Comportamental Dialética, seja considerada o padrão ouro de tratamento para transtorno de personalidade borderline. Já foram feitos estudos comparando o cognitivo comportamental e a dialética comportamental que mostraram a superioridade dessa terapia. Interessante, né? O que será que foi feito para que ela tenha superioridade? A nossa resposta é: voltou-se para aquela base mais comportamental, tirou um pouco desse foco de vou mudar o jeito como a pessoa pensa e o foco voltou para ser vou mudar o jeito como a pessoa age. Eu vou fazer essa pessoa conseguir parar de se cortar. Eu vou fazer essa pessoa conseguir se autoacalmar numa crise. Eu vou fazer essa pessoa conseguir pedir ajuda sem ter que fazer uma coisa extrema para que prestem atenção nela. E virou esse o foco e o resultado apareceu. Essa terapia aqui, comportamental dialética, no entanto, não é a única terapia de terceira onda. A gente tem outras terapias de terceira onda e terapias que especialmente, assim como essa, valorizam um conceito que nenhuma outra terapia tinha trazido antes, que é o conceito de mindfulness. Conceito importantíssimo que vocês devem ter ouvido a gente falar aqui em outro momento. O conceito de mindfulness. A ideia de que o primeiro passo para mudança de comportamento de qualquer jeito é você ter consciência e ter a capacidade de observar o seu próprio comportamento e a capacidade de observar os seus próprios pensamentos. Mindfulness tem a ver com a capacidade de pausar e de observar o ímpeto, por exemplo, a vontade, por exemplo, num borderline de se cortar, ou observar conforme a sua mente produz pensamentos pessimistas. Essas terapias mais recentes usavam o mindfulness como a base da terapia. Então, para não ter esse foco extremo em os pensamentos são coisas muito importantes, você tem que mudar os seus pensamentos, vamos trocar. A gente trocou por um foco em mindfulness. Você que observa os pensamentos, observa as vontades, observa os comportamentos. Se você conseguir observar o seu pensamento de uma distância, ele pode estar ali, ele pode ser pessimista, ele pode ser horrível, mas você está observando ele de uma posição mais neutra e de uma posição que você pode fazer a coisa certa apesar do pensamento. Aliás, fazer a coisa certa apesar dos pensamentos é a base dessa terapia, também de terceira geração, chamada terapia de aceitação e compromisso, desenvolvida por vários pesquisadores, mas especialmente por esse carequinha aqui, o Stephen Hayes, certo? Ele é um grande cara, o Luiz gosta muito dele, aqui o Luiz está fazendo um sinalzinho. E a terapia de aceitação e compromisso tem uma forte influência de mindfulness, talvez entre as de terceira onda seja que mais bate nessa tecla, talvez tirando aí a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que aí realmente está até no nome. A ACT tem essa ideia, né? Terapia de aceitação e compromisso. Em português a gente fala TAC, mas em inglês se fala ACT, A-C-T, A-C-T, que em inglês, né, significa agir.
ela tem esse foco justamente no que eu conversei com vocês. Agir apesar da minha vontade de fugir de coisas ruins que eu estou sentindo no meu corpo. Então, assim, você sabe, você que já teve que tomar decisões difíceis e corajosas na sua vida, que antes de você tomar uma decisão corajosa na sua vida, você vai sentir ansiedade, você vai sentir vontade de fugir, né? Muita gente acaba entrando nesse debate mental com a sua própria mente para tentar abaixar essa vontade de fugir antes de fazer a coisa certa. A terapia de aceitação e compromisso tem o foco em, cara, assume a posição de observador com os teus pensamentos. Permite que eles estejam ali. Assume a posição de observador com as suas emoções. Percebe que elas estão ali. Lembra quais são os teus valores e o que é importante para ti? Lembrou? O que é essa atitude que tu está prestes a fazer tem a ver com os teus valores? Ela está indo na direção deles? Então, meu amigo, vai. Essa é a ideia. Apesar dos pensamentos, apesar das emoções, criar o hábito de fazer. E aí, fazer, act, agir, permite que você entre num loop positivo de gerar coisas boas para sua vida, que gera mais ação, e essa é a ideia da ACT. Então, vocês veem que a principal mudança do cognitivismo para essas de terceira onda, a gente pode dizer que é o jeito como a gente encara pensamentos disfuncionais e interpretações dos nossos pacientes. Em vez de bater nessa tecla de muda essa interpretação, a gente bate na tecla de, ei, lembra que tu não é esse pensamento, tá? Tu é a coisa ou o protagonista que observa esse pensamento. E tu pode fazer a coisa certa apesar dele. Sacaram? A gente tem outros tipos de terapia, por exemplo. Especialmente a gente selecionou aqui a psicoterapia funcional analítica. Meu Deus, que nomes complicados. Mas é bem simples de explicar. Foi desenvolvida por esses dois, essa dupla dinâmica aqui, o Kohlenberg e a Tsai, que ainda estão vivos, que ainda produzem artigos e tal. E o que a FAP é, né? A gente chama de FAP, ou FAP em inglês, porque é Functional Analytic Psychotherapy, FAP. Ela é uma terapia muito comportamental e que faz bem o que eu falei lá no início da comportamental, identifica comportamentos problemáticos na vida da pessoa, padrões de comportamento, tenta identificar o que acontece logo antes, o que acontece depois, que nem o velho Skinner fazia da terapia comportamental. A novidade, o que é muito legal, é que o terapeuta funcional analítico, o terapeuta FAP, ele se pergunta, esse padrão de comportamento aparece também na minha relação com o paciente? Essa é a grande coisa diferentona da FAP. Poxa, o paciente está com dificuldade de dar feedback para o próprio marido. Interessante. Será que em algum momento aqui na terapia ele também teve dificuldade de dar feedback sobre a terapia? O paciente está com dificuldade de fazer um pedido e dizer o que ele quer para os outros. Será que em algum momento aqui eu, como terapeuta, percebi o paciente não conseguindo dizer o que ele queria falar na sessão? A psicoterapia funcional analítica tem esse foco. Pô, vou fazer tarefa de casa, vou pedir para o paciente trabalhar certos conceitos, vou pedir para a gente analisar os padrões de comportamento? Vou, mas eu não vou esquecer que os problemas que ele tem nas relações fora podem ser problemas que aparecem aqui na nossa relação. E quando eles aparecerem, faz total sentido eu falar sobre o que está acontecendo. Isso é muito legal. A gente vê, quando está trabalhando bastante com esse tipo de terapia, que às vezes aquele silêncio constrangedor na terapia ajuda, porque a gente pode dizer, poxa, agora ficou um silêncio um pouco mais longo do que o normal. O que aconteceu? Né? A gente pode trazer isso à tona. A gente puxa um assunto e o paciente desvia o assunto, a gente pode parar e falar assim, olha só, eu senti uma coisa, eu queria ver se tu sentiu também. Eu puxei um assunto e eu vi que tu deu uma resposta curta e logo mudou de assunto. Esse é um assunto que está te incomodando mais hoje? O que aconteceu? É muito legal porque a gente, como terapeuta, consegue ser muito genuíno e muito autêntico. Pô, percebi um negócio, fala sobre aquilo e vê como que aquilo tem relação com os outros padrões de comportamento da pessoa. Eu acho muito legal. Certinho, gente? E um conjunto de princípios que norteia as terapias de terceira onda, que a gente ama, é a ideia de percepção, coragem e amor, né? Até parecem coisas super abstratas, assim, slogans, assim, percepção, coragem, amor, saúde.
educação. Não é isso, né? São coisas bem objetivas. Quando a gente está em terapia com o paciente, a gente tem que mostrar para ele 3 coisas. Primeiro, que ele precisa ter percepção do que está acontecendo antes de qualquer mudança. Ele precisa entender o que precisa ser mudado. Ele precisa ter consciência de ver a percepção, né? De ver o impulso chegando antes dele fazer uma bobagem. Ele precisa, a gente como terapeuta, precisa perceber quando o paciente desviou o assunto. Então, percepção. Tá aqui, agora, no momento presente, reparando no que está acontecendo. Isso é importantíssimo para a vida do paciente e para nós. Coragem, porque fazer coisas que te aproximam do que tu acredita, falar a verdade para os outros, pedir uma necessidade, dizer não, são comportamentos que vão exigir coragem. Vão exigir coragem. Falar sobre, discutir a sua relação com o terapeuta vai exigir coragem. Ir para um lugar que você teve um ataque de pânico, em que você tem o risco de ter outro ataque de pânico, exige coragem, cara. Exige muita coragem. Dizer certas coisas para o seu terapeuta ou para alguém importante exige coragem. E a gente tem que valorizar quando o paciente exibe comportamentos que a gente pode categorizar como coragem. E aí entra o terceiro elemento do quebra-cabeça, amor. Amor é a forma correta de reagir quando o seu paciente demonstra comportamentos de coragem, certo? O paciente conseguiu, apesar de tudo, apesar da vergonha, admitir para você que ele estava pensando em largar a terapia. Como você reage? Você fica magoado? Não, você diz: caraca, obrigado por me dizer a verdade sobre isso e eu admiro que você tenha conseguido, apesar da vergonha, vir aqui hoje e me dizer isso. Quando o paciente faz um comportamento de coragem e você responde com um comportamento de amor, uma coisa interessante acontece, que é a relação de vocês se aprofunda. Todas as nossas relações sociais, elas têm essa base. Quanto mais profunda é a relação, mais a gente passou por esses ciclos de coragem e amor. Então você abriu uma coisa para a pessoa e se mostrou vulnerável. Você contou sobre alguma coisa fraca em você, você admitiu um erro e a pessoa reagiu com amor. Ela agradeceu que você falou a verdade, ela disse que entende, ela mesma compartilhou alguma coisa que reforça que é natural sentir o que você está sentindo, e isso aprofunda a relação. Você passa por vários ciclos e a relação vai ficando cada vez mais profunda. E na terapia, geralmente, para a relação com o seu terapeuta ser uma relação terapêutica, né, ela tem que ser parte da cura e ela tem que passar por esses ciclos também. Então, esses 3 princípios norteiam todas as terapias de terceira onda e são princípios muito bonitos e que nos ajudam muito na hora, durante a sessão. Assim, pera, eu estou respondendo com amor a esse comportamento de coragem? Eu, como terapeuta, estou tendo um comportamento de coragem? Eu estou percebendo mudanças de assunto ou para onde a terapia está indo para poder aí ficar ligado nos comportamentos de coragem e de amor? A gente ama muito essa abordagem, vocês sabem, não é à toa que a gente dedicou esse super tempo para ela, mas a gente queria terminar com esse tom positivo de percepção, coragem e amor para que vocês apliquem isso na vida de vocês, sejam vocês terapeutas ou não terapeutas, porque é muito bonito ver o efeito disso. Quando a gente consegue aprofundar uma relação com as pessoas, a gente percebe que coragem e amor num ciclo são as únicas coisas que permitem isso. Então a gente vai evoluindo, né, ao longo do tempo de uma psicologia com foco em hipnose e tentar mostrar que alguns problemas de fato são psicológicos, para a ideia de que os problemas são 100% psicológicos, porque os pensamentos definem os problemas, para uma ideia de que os problemas na verdade estão nas atitudes e que a relação terapêutica pode ser o centro de tudo. Então assim, adorei fazer essa revisão histórica com vocês. Espero que para vocês tenha sido legal também. E agradeço muito a atenção, galera. Espero que vocês tenham muito gostado dessa aula. Galera, vou responder a pergunta da Nath. A Natália falou: se você pensa uma coisa grave, você apresenta o comportamento.
Então, Nath, a ideia não é que o comportamento, o pensamento, ele causa diretamente o comportamento, né? Mas ele aumenta ou diminui a chance do comportamento. Quando você está com raiva, você aumenta a chance de você responder agressivamente a alguém. Quando você pensa, quero matar alguém hoje, você aumenta a chance de você sentir raiva e aumenta a chance de fazer um comportamento agressivo. Tem tudo a ver com probabilidade e não com causar 100%, entendeu, Nath? Galerinha, foi um prazer estar com vocês hoje. Semana que vem a gente volta mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. E acho que vamos fazer uma sequência de aulas, todas com esse enfoque nas linhas terapêuticas, tá bom? Beijão, tchau a todos.